Marcos 2, vamos ler do verso 1 ao 5. Uma história linda. Jesus estava nessa casa, e nessa casa Ele trouxe cura, Ele trouxe perdão, redenção, salvação. E olha o que diz a palavra do Senhor, igreja. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Coloca a sua mão sobre o seu coração nesse momento. Pai, fale com cada um de nós nessa noite. Espírito Santo, aqui está a tua palavra que nos transforma. A tua palavra que nos traz transformação de vida. E Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha falar em cada coração aqui nessa noite. Que possamos somente ouvir a tua voz nesse momento, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor venha liberar perdão sobre vidas aqui nessa noite. Que venha, Senhor, ser uma noite de cura sobre nós. Meu Pai, que o Senhor venha mudar a nossa história. E que venhamos trilhar esse caminho que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Senhor, eu te peço, meu Pai, tenha liberdade sobre este lugar. A tua presença já é real aqui nessa noite, e nós podemos sentir o teu Espírito Santo. E nós te convidamos, Senhor, fiquem à vontade entre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E nós te damos glórias nesse momento. Nós, Senhor, rendemos ao Senhor o poder e a glória para sempre. E nós reconhecemos a tua soberania aqui nessa noite. Espírito Santo, tenha liberdade para agir, tenha liberdade para restaurar, tenha liberdade para curar vidas e para salvar aqueles que estão perdidos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E todos digam amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Se assente aí no seu lugar. Amém. Aleluia. Tem uma canção que diz: Deus está aqui. Cante isso. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo, meu Deus. Tão certo como eu. Vamos cantar mais uma vez ao Senhor nessa noite. Deus está aqui. Deus está aqui. Respira aí. Respira no seu lugar. Olha que lindo. Tão certo como o ar que você respira, Ele está passando aqui. Tão certo como a manhã que se levantará. Tão certo como eu. Nessa noite você vai ouvir a voz de Deus. Tão certo como eu te falo, nós podemos ouvir Ele aqui nessa noite. Esse texto fala sobre uma profundidade, onde o Senhor, Ele é um Deus que opera maravilhas. É um texto inspirador. Um texto de um homem que tomou uma decisão ali e que mudou toda a história dele. Porque decisões têm poder de mudar a nossa história, amém, igreja? Hoje você decidiu estar aqui. Hoje você decidiu a sua roupa. Você decidiu como que você estaria aqui, em qual lugar que você se assentaria, não é verdade? A nossa vida, ela é feita de decisões. E decisões têm o poder de mudar a nossa vida. E essa história fala sobre uma decisão
que transformou a vida de um homem que era paralítico. O texto que nós lemos fala que Jesus, outra vez, ele está em Cafarnaum. Cafarnaum foi esse lugar que Jesus operou 70% do seu ministério. Ali ele ficou mais de 2 anos em Cafarnaum. E o versículo diz que Jesus, outra vez, ele estava nessa casa. Outra vez ele estava na casa da sogra de Pedro. E é interessante porque o versículo diz que quando as pessoas souberam que Jesus estava naquela casa, logo se ajuntaram. Quando as pessoas souberam que o próprio Cristo estaria ali naquela casa, ali haviam tantas pessoas que aquela casa não conseguiu suportar a quantidade de gente que está ali. E eu quero que você olhe para esse texto e preste atenção. O próprio Cristo diz aqui que porque ele estava em casa, ali havia uma grande multidão, amém, igreja? E é interessante nós vemos por que isso. Não tem como escondermos a presença de Jesus. Quando aquele povo ficou sabendo que Jesus estava naquela casa, todos foram em direção àquela casa, porque é algo maravilhoso ter Jesus em nossa casa. E quando Jesus está em nosso lar, não tem como esconder a presença dele. Não tem como esconder, porque ele é o sol da justiça. E como se esconde o sol da justiça, igreja? Não tem como esconder aquele que se fez verbo e habitou entre nós. Ter Jesus em nossa casa é ter a presença manifesta do Senhor. Quando Jesus está na sua casa, a própria presença está lá, amém, igreja? E não tem como esconder a presença de Jesus. Não tem como esconder a manifestação da presença do Senhor Jesus. Por isso o versículo diz que eles ficaram sabendo e todos se ajuntaram a ponto de não caber. Mas também o contrário é verdadeiro. Há uma história que diz que certa família comprou uma propriedade, uma casa, e eles colocaram naquela casa uma placa: propriedade exclusiva de Jesus. Mas aquela família era uma família que brigava durante todos os dias. Aquela família já acordava e começava a brigar. No almoço os vizinhos escutavam aqueles gritos, na tarde, no jantar. E aí um dos vizinhos falou o seguinte: a propriedade pode até ser de Jesus, mas está emprestada para o diabo. Misericórdia. Porque quando Jesus está em nossa casa, na sua casa, a nossa forma de viver é diferente. Quando Jesus está em nossa casa, igreja, comportamentos são mudados, atitudes são transformadas. O clima da casa muda, é um clima de unidade, de amor, de comunhão. Quando Jesus se faz presente em nosso lar, a nossa casa é transformada. E eu pergunto a você aqui, quantos aqui percebem a presença de Jesus na sua casa? Diga: eu percebo a presença dele na minha casa. Que a presença vem estar lá na sua casa, amém, igreja? Porque a alegria não é ter para onde ir. A alegria é ter para onde voltar. E a sua casa é este lugar onde você tem ali a presença do Senhor manifestada. Quando você diz que Jesus está na sua casa, o comportamento é transformado, a atitude é transformada a cada dia. Porque a sua casa agora, ela vivencia a realidade dos céus. A sua família agora vive a cada dia a extensão dos céus. E a cada dia nós seremos aperfeiçoados, transformados até que Ele venha. E eu pergunto aqui hoje, o que é o inferno? O inferno é a ausência de Jesus. O inferno é a ausência da presença, mas o céu é a presença manifesta de um Deus que é poderoso. O céu é a presença de Jesus. E aonde Jesus está, não é o inferno, mas é o céu ali manifestado na sua casa. E eu quero declarar algo sobre a sua vida hoje. Jesus está na sua família, Jesus está na sua casa, e o céu se tornará realidade na sua família. E aonde
Jesus está, o ambiente é transformado. O ambiente é transformado a cada dia. E é isso que iremos viver. Aqui fala que aquela casa estava cheia de pessoas, porque o ambiente que Jesus está passa a ser um ambiente que atrai pessoas. Todo mundo quer estar no lugar que a presença dele está. Todo mundo quer andar com pessoas que exalam o bom perfume do Senhor Jesus. Como é bom assentarmos com pessoas que o perfume do Senhor é exalado. O quão é bom estar à mesa de pessoas que nos aproximam de Deus. Ore para Deus te aproximar, que Ele venha colocar na sua vida pessoas que vão te levar para mais próximo da presença dEle. E é através do comportamento de cada pessoa que a presença dEle é manifestada. E nesse ambiente a Bíblia fala que Jesus, Ele pregava a palavra. Porque não tem como separar a palavra da presença. Não tem como separar a palavra dEle, porque a palavra dEle é que nos transforma. A palavra dEle é que muda a nossa vida. Não tem como nós separarmos a presença da palavra. E quando eu pratico a palavra, eu pratico a presença. Quando eu medito na palavra, eu pratico a presença. Quando eu busco da palavra, é a presença que é sobre a minha vida. A palavra de Deus, ela é a bússola. É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E eu pergunto mais uma vez, a sua casa é um lugar onde a palavra de Deus é ensinada? Porque o que mantém uma família é a palavra. O que sustenta uma igreja é a palavra. O que transforma vidas é a palavra, é verbo. Ele é o verbo que foi encarnado através da palavra dele. O mover é maravilhoso, igreja. A glória é maravilhosa, mas o que muda e transforma vidas é a palavra de Deus. A palavra dele liberta a sua vida. E o texto diz que vieram ali ter com ele um paralítico. Um paralítico que foi conduzido pelos seus 4 amigos. E quando esse paralítico, após eles abrirem aquele telhado, a Bíblia fala que Jesus perdoa os pecados daquele homem. Porque aonde Jesus está se torna um lugar de cura. Repita comigo, aonde Jesus está se torna um lugar de cura. Sabe por quê? Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. E se Deus está na sua casa, lá vai ser um ambiente de cura, uma casa de cura. E eles chegaram ali naquela casa e não tinha como eles entrar. Haviam tantas pessoas que não tinham como aquele homem passar a igreja. E preste atenção nisso que eu vou dizer aqui agora. É mais fácil lidarmos com uma parede de madeira do que com uma porta feita pelo ser humano. Ali havia uma multidão de pessoas que foram agora indiferentes com esse homem. Não deixaram ele entrar. Aquele homem paralítico chega naquela casa e aquelas pessoas foram indiferentes com ele. E nós vemos aqui que muitas vezes é melhor lidar com algo do que com alguém. Muitas vezes é melhor lidar com algo do que com alguém. Mas nesse momento os amigos tiveram uma ideia. Se não tem como a gente passar, nós vamos abrir um telhado, abrir um buraco no telhado. Porque nada vai impedir que nós sejamos abençoados e transformados por esse Deus. Imagina aquela cena, igreja. Um buraco no telhado. Eles quebraram aquele telhado. E não há nenhum registro que a sogra de Pedro ficou nervosa. Nossa, quebrou meu telhado. Não há nenhum registro que o próprio Cristo brigou. Nem Pedro, que é aquele mais nervoso, falou nada. Sabe por quê? O ambiente que Jesus Cristo está, gente vale mais do que coisas. O ambiente que Deus está, pessoas valem mais do que objetos. E eu creio que aquela mulher falava: se é para curar alguém, que quebre o meu telhado. Se é para salvar alguém, que quebre o meu telhado. Porque uma alma vale mais do que um telhado. Uma alma vale mais. Valeu o sangue de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Uma alma vale mais que coisas.
Ei, se você valoriza mais o seu telefone do que os seus filhos, Jesus Cristo não está na sua família, na sua vida. Se você é aquela pessoa que valoriza mais o seu carro do que a sua esposa, ei, tem algo errado. Se você é aquela pessoa que valoriza mais o dinheiro do que sua própria família, ei, Jesus Cristo não está, porque aonde Ele está, pessoas valem mais do que bens. Aonde Jesus Cristo está, Ele veio para salvar não coisas, mas Ele veio para salvar gente como nós. Ele veio, ei, Ele não morreu pelo seu carro, pelo teu telefone, pelo seu dinheiro. Ele morreu por gente. Ele morreu por pessoas. Ele não morreu por coisas, mas Ele morreu por nós. E quantas vezes nós coisificamos as pessoas e humanizamos as coisas. Vivemos em um tempo que coisas são mais importantes do que pessoas. Quantas pessoas idolatram o sofá da casa, um exemplo. Ninguém pode sentar no sofá. Os netos não podem nem pular no sofá, não podem brincar no sofá. Ei, olhe para você hoje e avalie a sua vida. Quantas pessoas têm uma casa grande, mas são antipáticas e não recebem ninguém. Quantas pessoas têm ali um carro e não tem coragem de dar uma carona para o irmão. Ei, tudo que Deus te deu é para a glória dEle e para abençoar o outro. Do que adianta ter uma mesa grande se ninguém se assenta na sua casa? Do que adianta ter aqueles talheres maravilhosos, aqueles pratos se a sua família não pode nem usar? Do que adianta guardar aquele melhor lençol para visita e a sua família ali dormir em um lençol furado? Valorize a sua família hoje, porque tudo que Deus te dá é para a glória dEle e para abençoar o outro. Valorize as pessoas, valorize a sua família. Nessa casa estouraram aquele telhado e ninguém reclamou, ninguém falou nada. Ei, mas Jesus, o versículo diz que Jesus, Ele ficou o quê? Ele ficou admirado. Ele ficou impressionado com aquela atitude. E o texto diz que Jesus, Ele viu a fé daquele homem. Ele viu a fé daqueles amigos. E eu pergunto, fé tem cor? Tem como a gente ver a fé, medir a fé? Um fesômetro? 37,5 de fé, 38, não tem como. Mas a fé, ela é vista pelo comportamento. A atitude revela a fé no coração desses homens. Ei, é a sua atitude que vai demonstrar o nível da sua fé. O seu comportamento revela a sua fé. E a fé não é demonstrada nos dias bons, mas a fé ela é demonstrada nos dias maus. Porque fé nos dias bons é positivismo. Tudo está bem, então não tem como, para que preocupar? Mas a fé, ela é demonstrada quando a porta está fechada e você vê uma saída naquela porta que está fechada. A fé é demonstrada nesse ambiente. E o texto diz que Jesus, ele fica impressionado, sabe por quê? Jesus é aquele que não gosta de passividade. Eu quero liberar uma chave sobre você hoje, guarde isso no seu coração. Deus se move quando você se move. Deus se movimenta quando você se movimenta. Deus viu aqueles 4 homens descendo aquele paralítico naquele telhado. E nesse momento ele começa a se movimentar junto com eles. Sabe o que é isso? Deus está vendo o seu movimento. Deus está vendo hoje o seu suor, o seu esforço. E quando nós nos movimentamos, Ele honra a nossa fé. Deus se move quando você se move, igreja. Eu quero liberar algo sobre a sua vida. O seu esforço não será em vão. O seu suor não será em vão. A sua família será salva, abençoada. Então não pare de crer, porque os sonhos de Deus não vão morrer sobre a sua vida. Se mova em fé. Deus se move quando você se move. É a sua atitude de fé. A fé não vê obstáculos, mas a fé vê possibilidades. A fé não vê impossibilidade, mas a fé, ela enxerga aquilo que você muitas vezes não consegue enxergar.
Aqui estava um homem que era paralítico. E o que é alguém paralítico? É um homem que perdeu o movimento. Esse homem era alguém que perdeu o movimento na vida. E tem pessoas que estão aqui hoje que você perdeu o seu movimento. Não consegue mais se movimentar. Na sua vida sentimental, você é aquela pessoa que não sonha mais, talvez, em se casar, em ser feliz. Na sua vida financeira, está aquela desordem, aquela bagunça. E você é aquela pessoa que perdeu o seu movimento. Ou talvez é no seu ministério. O desânimo bateu a porta. E você, pouco a pouco, está perdendo o movimento. Perdeu o movimento da fé. Perdeu o movimento das emoções. Mas nessa noite, aquele que traz movimento está aqui. E Ele está colocando um novo movimento na sua vida hoje. Ei, volte a caminhar. Se levante hoje, porque Deus está colocando um movimento na sua vida. Tome uma decisão hoje de se movimentar. E Deus irá mover com você. E então Jesus viu a fé desse homem. E olha o que ele diz para ele: filho, perdoados estão os seus pecados. Bem, e a pergunta aqui é: por que Jesus não fala, João, perdoados estão os seus pecados? Pedro, talvez o nome dele era Pedro, perdoados estão os seus pecados. Mas Jesus fala: filho, os seus pecados estão perdoados. Quem sabe esse homem era um homem que não tinha pai. Um homem que foi abandonado na sua vida, um bastardo. E Jesus agora olha para ele nos olhos dele e fala: filho, os seus pecados estão perdoados. Filho, a tua paralisia não te define. A tua doença não te define. Você é filho amado. Você é filho amado. E Deus diz hoje para nós: você é filho amado. Você é filho em quem eu tenho prazer e alegria. Nós somos filhos de um Deus que é fiel. O próprio Deus que estava ali chamou ele de filho, igreja. Ele agora estava ouvindo o próprio pai falar: filho, os seus pecados estão perdoados. Talvez você é alguém que foi abandonado na sua vida. O seu pai terreno, biológico, te abandonou. Ou você é aquela pessoa que foi ali, talvez, passou por abuso na sua infância, eu não sei. Mas nessa noite Deus diz para você: você é filho. Porque Deus não nos chama de negro. Ele não nos chama de ruivo, de branco, de pardo. Ele não te chama de magro, de alto, de gordo ou baixo. Mas Ele te chama de filho. E nesse ambiente aqui todos nós somos filhos de um único Deus, que é o Senhor da terra. Deus sempre vai te chamar de filho. Ei, você não é um acidente, você é filho. Você não é algo, você é filho. Você não é um objeto, você é filho de um Deus poderoso. Quando você vai ao médico, Ele te chama de paciente. Quando você vai ali a uma loja, você é o cliente. Quando você está ali estudando, nós somos chamados pelo número, na verdade, número 8, 21, enfim. Mas aqui neste lugar, quando você chega na presença de Jesus, o seu nome é filho. Não é cliente, não é aluno, mas você é filho de Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estais nos céus. Nós não somos abandonados, temos um Pai que não é meu, que não é seu, mas um Pai que é nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Nós temos um Pai, igreja. Ei, Deus nunca te abandonou, Ele nunca te deixou. Ele é um Pai bondoso e fiel. E a tua história está escrita nas mãos dEle. Nós temos um Pai que é nosso. E a Bíblia o descreve como um Deus de amor. Um Deus que te envolve, que envolve você nos braços dele de amor, de alegria, de cuidado. Um Deus que é Emmanuel, Deus conosco. Se o teu pai te decepcionou, ei, Deus é aquele que nunca vai te decepcionar. Se seu pai te abandonou, Deus é aquele que nunca vai te abandonar. Ele é o nosso Pai.
Pai, e na presença dEle, todos somos filhos, filhos de um Pai que é perfeito, de um Pai que nos comprou através do teu sangue. Mas Jesus, eu sou paralítico. Não, você é filho. Mas Senhor, eu sou alguém deficiente. Não, você é filho. Mas Senhor, eu sou alguém impossibilitado. Não, você é filho de Deus. Esse homem agora escuta essas palavras: você é filho. E Jesus olha para ele e fala algo poderoso: filho, perdoados estão os teus pecados. Mas Senhor, eu quero receber a cura. Não, antes de você receber a cura, eu quero curar a sua alma. Filho, perdoados estão os seus pecados. Antes que Deus cure o corpo daquele homem, Ele restaurou a alma dele. Ele restaurou a identidade dele de filho. Filho, os seus pecados estão perdoados. Ei, antes de Deus transformar a sua família, Ele quer curar você na sua alma, de dentro para fora. Quem sabe que é filho não vive preso nos traumas do passado. Quem sabe que é filho não anda com complexo de inferioridade. Quem sabe que é filho de Deus não tem medo na sua vida, a insegurança cai por terra, porque você tem a convicção de que você é filho de um Deus que é poderoso. E então ali Deus cura a alma dele, trata a alma dele. Filho, perdoados estão os seus pecados. E o que nós aprendemos aqui com esse texto, que o perdão é algo que está dentro de nós, está disponível para nós. Se Jesus está na sua casa hoje, o perdão lá deve ser real. Filho, perdoados estão os seus pecados. Ei, se você é aquela pessoa que guarda rancor na sua vida, ressentimento, convide a presença dEle, porque quanto mais você é perdoado por Ele, mais você libera perdão para os seus. Deixe hoje a raiva de lado. Deixe hoje a mágoa de lado, igreja. Perdoe. Chama o seu filho, a sua filha, fala: filha, eu te perdoo. Maridos, perdoe as suas esposas. Ei, você que foi abandonado, perdoe quem te abandonou. Nós temos um Deus que é poderoso. E então nesse momento ali acontece a cura, o perdão. E eu creio que nessa noite Deus está liberando corações aqui. Aquele ressentimento não te pertence mais. Aquele rancor cai por terra hoje em nome de Jesus. Aquela mágoa cai por terra hoje. Ei, encerre assuntos hoje na sua mesa. Pare de cavucar o passado. Pare de olhar para aquilo que aconteceu há anos atrás e olhe para o Senhor Jesus, a sua vida, porque Ele tem algo novo para liberar sobre você hoje. E Deus quer escrever uma nova história sobre a sua vida. E eu convido a vocês a colocar sobre os seus pés nesse momento. Ei, Deus tem uma nova história para você. Decisões que mudam histórias. Perdoe hoje. Libere o perdão nesse momento. Se libere hoje da mágoa, do abandono. Ele veio salvar aquele que estava perdido. E olha o que o versículo 6 diz. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus logo percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e pegue a sua cama. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a tua cama e vá para casa. E ele se levantou, pegou a sua cama e saiu à vista de todos. E eles ficaram admirados porque nunca viram tal coisa. E é isso que Deus quer liberar aqui nessa noite. Eu creio que Deus tem algo para fazer nessa noite, igreja. Ele disse para aquele homem: pegue a sua cama, levante-se, pegue a sua cama, porque essa cama será o seu maior troféu. Aleluia. Pegue a sua cama
Eu penso que aquele homem colocou nas costas. Um homem que chegou ali sendo carregado, ele agora sai carregando. Um homem que chegou deitado sai caminhando. E aquela cama torna o maior troféu daquele homem. A dor daquele homem agora se torna o maior testemunho de vitória dele. Aquela cama agora se tornou o maior testemunho. Ei, no lugar que você mais foi envergonhado, Deus será engrandecido na sua vida. Ei, na tua dor, Deus irá gerar um grande testemunho. Volte para sua casa hoje. Leve a sua cama, porque ela é o maior troféu. E todos verão que Deus é sobre a sua vida. Filho, você está perdoado hoje. Nós somos livres nele. E eu creio que ele tem cura para liberar sobre nós hoje. Há perdão para você aqui nessa noite. Há salvação para você aqui nessa noite. Paralítico, levante e seja curado em nome de Jesus. Se levante hoje da dor. Ele está aqui. Ele está aqui, igreja. Ele vai te curar nessa noite. Aleluia.